amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, aleluia, de coração na palavra. Oh Deus, Senhor, ministra a tua palavra. Eu dou-lhe minha palavra. Me acharás e aprovado será. Senhor, aqui está o teu filho diante da tua presença. Senhor, ele que tem a responsabilidade de estar ministrando a tua palavra. Senhor, a palavra não é dele, a palavra é tua. Por isso eu te peço, aplica a mesma, Senhor, de forma personalizada a cada coração nesta noite. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. A igreja diga amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está alegre nessa noite? Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Apenas 2 ou 3 versículos. A partir do verso de número 1, a epígrafe do texto é: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero aqui desejar feliz Dia dos Pais a todos os pais. Louvado seja Deus pela essa oportunidade tão grande que Deus nos dá de termos filhos. Temos essa responsabilidade, como a Bíblia nos diz, de ensinar e passar um legado para eles. Diz o texto: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que estás em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo de número 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Eu não tenho esse costume, mas eu gostaria nessa noite que você olhasse para essa pessoa do seu lado e liberasse para ela uma frase que é assim: tem lugar na mesa para você. Tome seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, um texto que aqui no capítulo de número 9 vai falar já sobre o reinado de Davi, o reinado de Davi unificado. Nós vamos perceber aqui no capítulo de número 9 que Davi, ele já é um rei amadurecido no seu reinado, esperou o tempo do Senhor, enfrentou algumas dificuldades após a morte de Saul, mas Deus foi tratando de todas elas, e chegamos ao capítulo de número 9. Nós precisamos saber aqui algumas coisas que surgem durante esse período. Aqui, como eu disse, Davi já é rei unificado de todo Israel, e o interessante é que, se nós formos analisar o capítulo de número 9,
nós só podemos, pela fé, entender que Deus fez o rei Davi se lembrar de ajudar ou de procurar saber se tinha algum descendente da casa de Saul. Eu digo isto, meus irmãos, porque isso é o contrário da cultura da época dos reis. Porque os reis que assumiam em toda a Bíblia, nós vamos ver os reis acabando com as descendências dos antigos reis, porque logo estes que ficavam vivos eram possíveis pessoas que poderiam chegar à excelência real de repente ser candidato ao trono. Mas ao contrário da cultura dos reis, Davi, por sua bondade, ele poupa o resto da família de Saul. Olha que aprendizado muito lindo. Davi foi perseguido durante muitos anos da sua vida, não porque ele quis, mas porque Deus havia prometido sobre ele uma cadeira, uma posição, um reinado, e esse reinado era o reinado que Saul havia sido desaprovado. Então, a partir disso, Saul persegue Davi, Davi é perseguido durante muitos anos, mas quando chega o tempo de Davi reinar, Davi é um rei diferente de Saul. Davi não paga com a mesma moeda, mas Davi preserva a família de Saul. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer que o rei Davi, ele procura saber quem ou se tem alguém da casa de Saul, para que ele possa abençoar, para que ele possa honrar esta pessoa. O interessante é que você sabe pelo texto quem é esta pessoa. Nós conhecemos ele como Mefibosete. Bosete significa, traduzindo do grego para o português, vergonha, filho da vergonha. Este Mefibosete, diz a própria Bíblia, que ele é filho de Jonatas, neto de Saul. Vale a pena lembrar que Jonatas também é um grande amigo que Deus deu a Davi no período mais difícil da sua vida. E também a Bíblia nos diz que ele, sendo neto de Saul, logo teria também a descendência ou a oportunidade de governar, de nascer da linhagem real. Porém, por conta do pecado de Saul, por conta das situações que muitas vezes Deus permitia acontecer para que Saul viesse a ser aprovado por Deus, e não era desaprovado, como nós conhecemos um texto muito conhecido na Bíblia, que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso foi por uma queda de Saul em não obedecer, mas sacrificar. Logo, este filho, Mefibosete, ele deveria reinar no reinado de Saul, depois de Jonatas, mas nós conhecemos a história. A Bíblia diz que os filisteus prevaleceram, que os filisteus acabaram com os soldados de Israel. Saul se lançou sobre a lança, morreu. Jonatas morreu. E aí lá em 2º livro de Samuel, capítulo 4, versículo de número 4, vai dizer que no meio desta fuga, a ama ou a mulher que cuidava de Mefibosete foi fugir da fonte dos filisteus, da presença dos filisteus, porque certamente os filisteus destruiriam toda a família de Saul, e no meio dessa fuga, a criança se perde no colo, a mãe tropeça, a ama tropeça, e essa criança cai, e a Bíblia nos diz, no capítulo 4, versículo 4, que a queda é muito grande, ou a queda é muito brusca, porque essa criança cai e ela quebra ambos os seus pés. E aí, quando vamos decorrer a história, percebemos que a queda sim foi muito brusca, porque essa criança se tornou aleijada. Essa criança tinha nascido perfeita, mas por uma queda da pessoa que estava tomando conta dela, ela quebrou os seus pés, ela ficou aleijada, ela ficou marcada, e não foi por sua culpa, foi por a culpa de alguém. Foi alguém que estava com a incumbência de cuidar dela e infelizmente deixou ela cair no momento mais difícil. Isso também é um aprendizado para a nossa vida. Nós que somos pais responsáveis por nossos filhos, nós temos o zelo e o cuidado e seremos cobrados por Deus por isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, este Mefibosete, ele
vira ou se torna um aleijado, ele cai na idade de 5 anos, diz o texto, e também a Bíblia não dá muitas informações, mas fala que esta criança, junto com as pessoas que ainda restam, vão morar em Lodebar. Lodebar já tem pelo seu significado algo muito delicado, porque Lodebar significa lugar de miséria. Lodebar significa um lugar sem pasto, uma terra seca, uma terra sequíssima. Alguns historiadores dizem que a maioria dos moradores eram doentes, eram pobres. Lodebar era um lugar onde tudo que plantava não crescia, porque a terra era uma terra bruta, era uma terra difícil de plantio, um ambiente de muita vergonha, um ambiente em que um filho da descendência real não deveria estar. Então Mefibosete, mesmo sendo muito pequeno, ele morava no palácio. Com a idade até os 5 anos, estava se acostumado a viver uma vida real, mas agora, por conta da situação da vida, Mefibosete vai parar em um lugar de vergonha, um lugar que não era para ele, que não era para a sua história. E aí eu entendo que Mefibosete vive tudo isso, não por sua culpa, mas pela culpa de uma outra pessoa. De lá atrás, Saul fez um mal, e o mal de Saul aconteceu toda essa calamidade. E aí o interessante é que, se você fizer uma análise aqui, claramente, Mefibosete não tinha perspectiva de vida, já era adulto, vivia na miséria, o seu próprio nome era um nome de vergonha, não tinha mais ninguém da sua família, ou melhor, que estivesse na realeza, que poderia dar uma oportunidade. Mas o nosso Deus é um Deus que quebra as perspectivas humanas. O nosso Deus é um Deus que, quando tem um propósito na vida de alguém, Deus cria situações para abençoar alguém que a vida abateu, que as circunstâncias destruíram. Não me pergunte o porquê, mas quando Deus tem um plano na vida de um homem, na vida de uma mulher, Ele pode estar em qualquer canto desta terra, que não está longe dos olhos de Deus. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus encontra esta pessoa, ainda que ela esteja na desonra, ainda que ela esteja na podridão, ainda que ela esteja no pecado. Quando Deus escolhe, Deus acha. Então, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz no verso 1 que Davi, ele procura saber a alguém. E aí o texto vai nos dizer que, no verso de número 3, é chamado, você já ouviu, um homem chamado Ziba. Este Ziba também está acostumado a viver uma vida farta, porque faz parte ali trabalhando na realeza. Mas, se nós fôssemos avaliar a vida de Ziba, você vê a vida de alguém pela história dele. Ziba é alguém que lá no final da história vai tentar usurpar também algo para si, fazendo uma mentira. Mas Deus é um Deus que revela tudo, mas isso é outra coisa. Mas a Bíblia diz que Ziba responde. Escute isso, irmãos, está no texto, capítulo 9, versículo de número 3. Ziba responde. A pergunta do rei Davi é: há alguém da família de Saul, da descendência de Jonas, da descendência de Saul? Olha a resposta de Ziba: ah, sim, um aleijado de ambos os pés. Ele está onde? Está em Lodebar. Ziba está apresentando para o rei alguém que a situação crítica da vida dele está maior do que o seu próprio nome. Ziba é alguém que olha para Mefibosete como alguém digno de pena, como alguém que não tem esperança na vida, como alguém que Deus não pode fazer nada na vida desse pobre coitado. Então olha como as pessoas olham para Mefibosete. Ziba é uma representação disso. Está aí, alguém que eu possa ajudar? Tem sim, o aleijado de ambos os pés, que é o filho da vergonha, que está no lugar seco, no lugar da vergonha, no lugar da desonra. Tem sim alguém, mas está nessas condições. E aí eu louvo a Deus, porque mesmo Ziba não mencionando o nome, mas a deficiência, mesmo Ziba ainda acrescentando, ele está no lugar de miséria, mesmo assim, o verso de número 5 nos diz: então mandou o rei Davi
e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e vindo Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo Ziba apresentando ao rei um homem que estava com a sua vida destruída, vivendo em um lugar muito difícil, isto não impediu que o rei viesse chamar ele. Isto não impediu que o rei viesse olhar para este homem. Eu preciso lhe dizer nesta noite que a nossa deficiência, que a realidade da nossa vida não impede que Deus olhe para nós, não impede que o rei nos chame para aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. O verso de número 6, a Bíblia diz que quando Mefibosete chega até o rei, de dentro do palácio há um grito da parte do rei Davi: Mefibosete! E Mefibosete diz: teu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Está na pobreza, mas entende que o Deus que colocou Davi no trono, que tirou o seu pai e colocou alguém, é o mesmo Deus que faz esse rei ser rei dele. Mefibosete é alguém que serve o rei independente das suas circunstâncias. Mefibosete é alguém que, se Deus colocou, ele obedece. Se Deus honrou, ele está debaixo desta autoridade. Então há um grito do rei dentro do palácio: Mefibosete. O rei não só chama, mas o rei conhece o nome deste homem. O rei não só quer saber quem é, mas o rei conhece o nome dele. Isso mexeu comigo, porque Deus, ele tem um plano específico na vida de Mefibosete. Se nós pudéssemos dedilhar a Bíblia aqui, nós entenderíamos isso, porque a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 49: ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre. Isaías está dizendo isso: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Deus conhecia o nome de Isaías já no ventre da sua mãe. João capítulo 1 versículo 42: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas. Pedro nem havia se apresentado, mas Jesus já sabia o nome dele: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Lucas capítulo 19 versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. O rei não só nos conhece por aquilo que sofremos, mas o rei conhece o nosso nome, o rei conhece a nossa vida, e ele sabe o plano que tem para você nesta noite. Acredite, Deus te conhece pelo nome. Acredite, você só tem um nome porque Deus deu o teu nome para os teus pais colocarem sobre você. Você é um propósito de Deus. E aí o verso de número 7, o rei ainda fala com Mefibosete. Depois de chamar o nome de Mefibosete, o rei diz: Mefibosete, não temas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É tão bom quando nós ouvimos o nosso rei dizendo para nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida: não temas. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Davi diz: restituirei tudo que o teu pai tinha e que hoje você não tem. Alguém que é chamado pelo rei, alguém que o rei conhece o nome, alguém que o rei coloca de volta naquilo que era dele, não terá falta de nada. Quando alguém entende que a chamada de Deus é para a sua vida, Deus te supre em todas as coisas. Seu lugar não é em Lodebar. E aí eu só pude entender que, assim como este Mefibosete, todos nós
também tivemos uma restituição. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Bota aí, por favor, Efésios capítulo 1, estou encerrando, versículo de número 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós éramos pobres de Deus, afastados do Senhor, mas pela redenção de Cristo na cruz do Calvário, hoje nós temos a oportunidade de estarmos diante do nosso Rei, e estamos com Ele nesta noite. Tem alguém que crê assim? E aí a história vai se desenrolando, mas eu não vou falar mais, só quero terminar aqui dizendo que, se não fosse a boa mão de Deus sobre a vida de Mefibosete, ele terminaria sua vida na miséria. Mas eu vim te dizer nessa noite, talvez você seja viúva, mas o teu Deus é o teu marido. Talvez você não tenha pai como eu, que já faleceu, mas o teu Deus é o teu pai. Ele não te deixará na miséria. Ele não te deixará necessitado de favor de pessoas que venham explanar isso no teu rosto. Mas o teu Deus é o teu Deus ajudador, é o que te supre, é o que te fortalece, é o que te garante. Quando todas as mãos se encolhem, creia nesta noite que existe as mãos estendidas de um Rei dos Reis, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Eu vim nesta noite dizer ao teu coração: não se sinta um filho desprezado, não se sinta uma filha desprezada. Há uma mesa para você sentar com o seu Rei nesta noite. E aí o verso 13 diz, que expressão linda, irmãos: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Oh, louvado seja Deus. Lodebar era só um momento. Lodebar era só um curto momento na vida de Mefibosete. Lodebar era só uma circunstância que aconteceu na sua vida, mas o lugar de origem de Mefibosete era em Jerusalém. Era onde Deus havia plantado a sua família. Olha que o texto diz: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia na mesa do rei. Mefibosete não precisou pagar para ter acesso. O próprio rei chamou pelo nome e colocou sentado na mesa. Mefibosete está dentro de Jerusalém, gozando de tudo sem merecer. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que ele, morando em Jerusalém, continuamente comendo na mesa do rei. Parece que isto é uma contrarresposta para Ziba, porque o texto diz: e era coxo de ambos os pés. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando o rei perguntou sobre ele, Ziba apresentou primeiro a fragilidade, Ziba apresentou primeiro as circunstâncias. Era aleijado, morava em Lodebar, mas quando o rei chamou, a Bíblia diz que ele tinha um nome, estava sentado, morando na mesa com o nome, e o texto diz, e tinha um nome, Mefibosete, e era aleijado dos pés. O que o texto está querendo dizer? Que o rei aceitou ele na mesa mesmo com os pés quebrados. Oh, meu Deus, será que isso aqui serve para a gente nessa noite?
Será que você por alguns minutos poderia fazer uma reflexão de como Deus nos achou, de como Cristo nos chamou, do que Ele fez na nossa vida, como Ele nos encontrou e como nós estamos hoje? Eu vim te dizer nesta noite, na mesa do Rei você senta porque Ele te chamou pelo nome. Na mesa do Rei tem lugar para você, mesmo com as suas debilidades. Ah, Diego, mas eu estou em guerra. Na mesa do Rei tem lugar para você. Ah, Diego, mas eu luto contra esse pecado. Na mesa do Rei tem lugar para você. Ah, Diego, eu tenho enfrentado o meu eu todos os dias. São muitas guerras, são muitas lutas. Eu vim nesta noite te dizer, na mesa do Rei tem um lugar que é só para você. Na mesa de Jesus tem um lugar, uma cadeira que só você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus nessa noite, porque Ele nos chamou pelo seu nome e nos fez assentar à sua mesa. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que está me ouvindo: se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que está afastado do caminho do Senhor, está sem igreja, está necessitado e necessitada de sentir o abraço do Rei, se tem alguém aqui nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida. Saia do teu lugar e venha dar um início a uma nova jornada na sua vida. Fique de pé, igreja, fique de pé. Já tem alguém vindo para Jesus aqui? Você pode aplaudir, você pode agradecer a Deus. Vem louvor, vamos louvar. Tem algo para acontecer aqui, gente, fica ligado em nome de Jesus. Um jovem aqui, com esse jovem aqui, por favor. Vem aqui com ele aqui, um homem aqui, por favor. Isso. Você que está aí, você que é crente, lavado, remido, mas que tem enfrentado as circunstâncias que a crise tem mexido com você, as guerras têm mexido com você. Parece que você não vê uma saída em tudo isso. Parece que você não vê um agir de Deus em tudo isso. Sai do teu lugar correndo agora, porque nós vamos clamar ao Deus que te conhece pelo teu nome. Louva, jovem, louva. Sai do teu lugar. Já saiu a primeira, você pode perder a vergonha. Diego, tem alguém da minha casa que está em Lodebar e eu sei que Deus pode chamar ele pelo teu nome. Sai do teu lugar correndo agora, porque a gente vai gritar e Deus vai fazer alguma coisa dentro da sua casa, dentro da sua história. Aqui é o teu lugar. Tem lugar à mesa. Vamos, louve ao Senhor. Pode ainda dá tempo de você sair do teu lugar e mostrar para Deus que você ainda acredita no que Ele te prometeu. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Oh, tem lugar à mesa. Pode se assentar. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louve ao Senhor. Venha, não nós te agradecemos, ó Deus. Ó Senhor. Te esperando. Louvado é o teu nome. Aqui louvado é o teu nome. Lugar. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome. Oh, meu Deus. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti.
Foi por Deus, causa estenda as suas mãos pra dele cá. que eu me Nós estamos em guerra nesta noite. O céu está vencendo aqui hoje. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Segura. Estende as suas mãos pra cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, Senhor, a vida deste jovem, meu Deus. Eu confesso. Segura o som aí, segura bem baixinho. Eu confesso A Jesus Cristo como meu único, suficiente, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para que nunca mais saia de lá. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estão, Senhor, os teus filhos, ó Deus. Senhor Pai, recebe nos céus a vida do teu servo, que a partir de hoje tem o seu nome escrito no livro da vida. Ó Deus, todo principado nesta noite caia por terra, toda palavra de maldição, todo espírito de vício, de inveja, que seja quebrado nesta noite. Ó Deus, toma a vida de cada um deles, Senhor, que vieram aqui nesta noite. Senhor, eu não conheço a vida de cada um deles, mas o Senhor conhece. Existem pessoas aqui em guerra, existem pessoas aqui lutando, Senhor, meu Deus, para estarem diante de Ti. Mas eu peço a Ti nesta noite, contemple cada lágrima. Ó Deus, que em nome de Jesus haja, Senhor, meu Deus, um agir dos céus sobre a vida de cada um deles nesta noite. E que enquanto estamos aqui, Senhor, chama eles pelo nome e faz eles assentarem, Pai, com alegria na Tua mesa, porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Deus está na casa, irmãos.